O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus estava na margem do lago de Genezaré e a multidão apertava-se ao seu redor para ouvir a palavra de Deus. Jesus viu duas barcas paradas na margem do lago. Os pescadores haviam desembarcado e lavavam as redes. Subindo numa das barcas, que era de Simão, pediu que se afastasse um pouco da margem. Depois sentou-se e na barca ensinava as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: avança para águas mais profundas e lançai vossas redes para a pesca. Simão respondeu: Mestre, nós trabalhamos a noite inteira e nada pescamos, mas em atenção à tua palavra, vou lançar as redes. Assim fizeram e apanharam tamanha quantidade de peixes que as redes se rompiam. Então fizeram sinal aos companheiros da outra barca para que viessem ajudá-los. Eles vieram e encheram as duas barcas, a ponto de quase afundarem. Ao ver aquilo, Simão Pedro atirou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, afasta-te de mim, porque sou um pecador. É que o espanto se apoderara de Simão e de todos os seus companheiros, por causa da pesca que acabavam de fazer. Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram sócios de Simão, também ficaram espantados. Jesus, porém, disse a Simão: não tenhas medo, de hoje em diante tu serás pescador de homens. Então levaram as barcas para a margem, deixaram tudo e seguiram a Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Amados irmãos e irmãs, aqui na Catedral, nossa diocese, amados irmãos e irmãs, pelos meios de comunicação social, de modo especial, Rádio Vida Nova, chegando bem mais longe para ficar bem mais perto daqueles que estão acompanhando. Temos investido muito nos meios de comunicação para que a evangelização alcance melhor e mais pessoas. Estamos celebrando o quinto domingo do tempo comum, ano C de Lucas. E ouvimos uma das passagens do Evangelho mais bonitas, memorável acontecimento. É a pesca maravilhosa, depois de uma noite de fracasso. A pesca ao lado, na margem do lago de Genezaré. Que momento marcante na vida da nossa igreja, do seguidor de Jesus. Alguns detalhes Lucas nos apresenta, são preciosos. A primeira cena é Jesus ali pregando a palavra, para ouvir a palavra. Depois a segunda cena é o lançar das redes, e a terceira cena é o envio, o discipulado de João, Pedro, Tiago, como seguidores de Jesus.
Portanto, 3 momentos: a pregação ao povo, a pesca e o discipulado. 3 cenários maravilhosos descritos por Lucas. No centro da mensagem, depois de ter pregado, ali estava Jesus e os discípulos. Depois de uma noite cansativa, os discípulos estavam lançando as redes, mas foi um fracasso. Nada pescaram naquela noite. No amanhecer, Jesus se manifesta e senta-se, quer dizer, ele é mestre na barca para ensinar as multidões. E depois ele, na barca de Pedro, ele senta, significa a barca, a comunidade, a igreja. Jesus senta na barca de Pedro, Jesus está presente na comunidade, representada aqui na barca de Pedro. Depois, a ordem de Jesus. E aqui é o versículo mais importante do Evangelho por enquanto. Jesus, diante daquele fracasso, daquela noite, ele dá uma ordem a Pedro: avança para águas mais profundas e lançai vossas redes para a pesca. E Pedro é muito sincero: mestre, nós trabalhamos a noite inteira, mas em atenção à sua palavra nós vamos lançar as redes. Pedro certamente poderia dizer: quem é esse carpinteiro para ensinar um pescador? Quem é esse carpinteiro para ensinar um pescador? Se a noite foi um fracasso, imagina pescar de manhã, não tinha sentido algum. Mas Pedro é um exemplo de humildade, de obediência e de confiança. Guarde essas palavras. Pedro na humildade, Pedro na obediência, Pedro na confiança. Assim fez. E assim temos que fazer diante de Deus. Essa postura de Pedro deve ser a nossa. Não ter medo de avançar para as águas mais profundas no mar da vida, confiante na palavra de Deus. Humildade, obediência e confiança. Dito e feito. Aquela pesca memorável, barca cheia. Então fazem sinal para que os companheiros venham ajudar. Significa que o êxito na evangelização não é fruto de um, mas é fruto de todos. É um ato solidário, não um ato solitário. Isso é muito importante. Às vezes, na igreja, muita gente acha que é o Senhor dos resultados, mas o resultado na ação evangelizadora é fruto de trabalho de equipe, por exemplo, a equipe do dízimo. O êxito do dízimo não é fruto de um, mas é de todos. Quando todos fazem a sua parte, tudo dá certo. Repitam depois, tá? Quando cada um faz a sua parte, o sucesso não é meu, é nosso. Isso vale para o bispo. O êxito da diocese não é porque eu existo, porque existimos, porque trabalhamos juntos. O padre não pode se achar o tal na paróquia. Tudo está acontecendo porque ele existe. Precisa baixar o nariz, o topete, minha mãe dizia. Tudo na vida, todo êxito é pela graça de Deus, como veremos na segunda leitura. E ali Pedro, confiante, pede ajuda e puxa as redes, quase arrebentando de tanto peixe. Amados irmãos e irmãs, que coisa linda. Pedro tinha umas qualidades de pescador. Ele era observador para lançar as redes. O pescador tem que ser paciente, coisa que eu não tenho, por isso que eu não pesco nunca. Tem que ter paciência. Tem que ser persistente. No mínimo isso. Observador, ver o contexto da pesca, o tempo da pesca, tem que ter paciência, tem que ser persistente, tem que acreditar no que está fazendo. E estas qualidades
do pescador serão fundamentais para Pedro. Na evangelização, nós devemos também ter a capacidade de contemplar a realidade, de termos paciência, porque nem tudo é na hora que queremos, o tempo de Deus não é o nosso. Então a paciência, a persistência, não é porque uma noite foi fracasso, a outra também o será. Então a persistência é fundamental. Na ação evangelizadora, a capacidade contemplativa, a capacidade ou melhor, a paciência e a persistência, somado com aquilo que eu falei, humildade, obediência e confiança, devem estar presentes na vida do discípulo. A propósito, escrevi um texto com essas qualidades do pescador, que devem estar presentes na vida de todo evangelizador. Amados irmãos e irmãs, ali 2 sinais. O primeiro foi a pesca em si. O outro sinal é o que Jesus realizou no coração de Pedro, que vendo aquele êxito, suplicou ao Senhor que se afastasse dele, porque ele era um pecador. O segundo sinal, Deus transforma a nossa pobreza em riqueza, a nossa fraqueza em força. Quando nos colocamos nas mãos de Deus, tudo dá certo. Vamos repetir? Quando nos colocamos nas mãos de Deus, tudo dá certo. Pedro sentiu a sua pequenez, sua condição pecadora, mas ele foi humilde, reconheceu a sua condição pecadora diante do Senhor. E aí Deus opera o segundo sinal por meio de Jesus. Transforma humildes pescadores de peixes em pescadores de homens. Isso é muito importante. Humildes pescadores de peixes em pescadores de homens. Como o próprio Jesus falou, não tenhas medo. De hoje em diante, tu serás pescador de homens. E assim levaram as barcas, deixaram tudo e seguiram Jesus. É uma passagem genuinamente vocacional. Até no começo da missa falei ao Evanildo, separa essa liturgia e faça um encontro vocacional. Esse evangelho é profundamente vocacional. Deus me chama, Deus te chama, não é porque sejamos maravilhosos, perfeitos. Muito pelo contrário. Aliás, um bispo disse aos padres no retiro, Deus chamou vocês porque vocês não são tão bons e Ele precisa ficar mais perto para cuidar. Quando nós tomamos consciência de que a gente não é nada, Deus é tudo. Forte isso, né? Quando eu tenho consciência de que eu não sou nada, Deus é tudo. Mas quando eu me acho tal, arrogância, autorreferencialidade, que o Papa tanto fala, autossuficiente, não tem lugar para Deus agir. E muitas pessoas não deixam Deus agir. Acham que pode tudo, fazer tudo, mandar tudo, desconcertar e consertar a hora que quer. Mas a vida pertence a Deus. Sou um pecador. Afasta-te de mim. Queridos irmãos, não se perca. Jesus está te chamando hoje, a mim e a você, para avançarmos em águas profundas. Não mais pescar peixes, mas pescar homens. Lançar as redes significa vamos evangelizar, vamos tirar do mar do sofrimento tantas pessoas, vamos tirar do mar do desespero tantas pessoas, vamos tirar do medo da fraqueza tantas pessoas. Mar na Bíblia significa dificuldades, provação. Então o discípulo tem que resgatar as pessoas do mar da vida, resgatar a juventude, resgatar a família, resgatar, trazer a vida. O pescador pesca para matar o peixe, o evangelizador pesca para
para gerar vida, é o contrário. Como é bonito uma igreja que não para, que não tem medo de avançar e que faz tudo para resgatar as pessoas, para resgatar no mar do sofrimento um idoso, no mar do abandono um idoso. Quando vocês vão lá no asilo visitar o doente, levar a comunhão, vocês estão indo para as águas mais profundas, pescar aquela pessoa, cuidar daquela pessoa, levando alegria, levando carinho, levando atenção. Nós não estamos no mundo para afundar as pessoas, nós estamos no mundo para resgatar as pessoas, em todos os sentidos, pessoal, social. Nós somos resgatadores da vida, promotores da vida. Por isso que eu aceitei o chamado de Jesus, para trabalhar como um pescador de homens. Repito, de peixe sou um fracasso, mas procuro pescar pessoas para o reino, para o trabalho evangelizador, como estou fazendo agora, lançando as redes em águas mais profundas, resgatando muitos aqui que possam estar desanimados e vão voltar mais animados para casa. Desiludidos voltarão cheios de esperança. Não passe pela vida afundando as pessoas no mar, mas passe pela vida resgatando as pessoas para a vida. Essa é a essência do Evangelho de hoje. Lançar as redes. Não morrer sufocados pelas redes sociais, mas ser uma presença nas redes sociais boa, espalhando notícias boas, não fake news, mentiras. A rede, a internet é importante e necessária, mas pode gerar morte e sofrimento. Usemos as redes sociais para o bem, não para o mal, para a verdade, não para a mentira, para o que é ético, não para aquilo que promova violências, separações, distanciamentos. Nesse sentido, eu falei da vocação de Pedro, poderia longamente falar da vocação de Isaías na primeira leitura. O chamado de Isaías, a visão de Isaías, a purificação de Isaías, o fogo purificador do amor de Deus, purificou Isaías para a vocação profética. A segunda leitura, a vocação de Paulo, fala da aparição do ressuscitado a tantos, por fim, a ele como um abortivo. Forte essa expressão. O ressuscitado apareceu a mim como um abortivo. Eu sou o menor dos apóstolos, nem mereço esse nome. Eu persegui a igreja, mas Deus não desiste de nós. Isso é maravilhoso, viu? Deus não desiste de você. Isso é maravilhoso. Se Deus desistisse de mim, eu já era. Mas Deus é misericórdia. E Paulo diz, é pela graça de Deus que eu sou o que sou. Sou o que sou pela graça de Deus. Paulo reconhece que ele é um nada, um perseguidor, um traste na vida dos discípulos, um tormento na vida dos discípulos. Mas a graça de Deus foi mais forte e transformou Paulo em apóstolo, em pregador do Evangelho, um apaixonado por Cristo. Que vocação linda! Como Deus pode transformar a nossa vida. O que para nós é impossível, para Deus não. Então a segunda leitura que você fez, tão bonita, é também uma das que eu mais gosto, como Isaías, né? Deus chamou Isaías, Deus chamou Pedro, Deus chamou Paulo, e Deus está chamando você. Qual é a sua resposta? Não tenha medo, disse o Senhor. Não dê desculpas. Às vezes, na igreja, chamamos pessoas para uma vocação, para o seminário, ou para uma pastoral, e aí vem 1 milhão de desculpas. Não, mas é que eu não posso, eu não sei, eu não tenho tempo, eu não sou capacitado, tem gente melhor que eu. Nunca dê desculpas quando te chamarem para o trabalho na comunidade.
Se alguém chamou, é porque Deus chamou. Humildemente, se coloque nas mãos de Deus. Creia que a graça de Deus pode nos transformar em pecadores, em pescadores. Deus pode operar uma transformação em nossa vida. Por fim, uma palavrinha necessária sobre o dízimo. Creio que o dízimo, a sua oferta mensal, generosa, com carinho, nesta nossa igreja, na sua paróquia, é fundamental. Como a igreja vai evangelizar, pregar a palavra? Como é que ela vai cuidar do templo se ela não tiver a sua contribuição? Então, o teu dízimo garante que a igreja vai continuar atravessando o mar da vida, levando a palavra de Deus. Você poderia dizer: eu sou dizimista, para que a igreja continue evangelizando. É impossível pensar ação evangelizadora sem o seu dízimo. Não se omita. Pode ser pouco, mas com Deus é muito. Seja dizimista. Não se omita. A barca é a comunidade. E para uma igreja estar aberta, tem despesas. Muitas despesas. Mas o teu dízimo, fruto do suor do seu trabalho, é garantia de que a palavra de Deus não vai ficar fechada, mas será pelo mundo proclamada. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.